Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre VBA conforme prometido. O que nós vamos fazer? Nós temos uma faixa de datas e essa faixa de datas precisa ser distribuída entre meses e, dependendo da quantidade de dias entre essas duas datas, essa distribuição tem que ocorrer. Observe aqui essa planilha. Vou abrir aqui a planilha que eu montei aqui como modelo. E nessa planilha eu tenho, por exemplo, o funcionário 1 que entrou no dia 1º de janeiro de 2019 e terminou os seus trabalhos no dia 15/7 de 2019. Esse cálculo é o cálculo de número de dias corridos. Se você quisesse um número de dias úteis, então você vai precisar alterar, criar uma outra fórmula. E aí a distribuição também muda. Então você pode adaptar essa planilha depois do jeito que quiser. Com base nesses 195 dias, a partir do dia 1º de janeiro, eu quero distribuir esses dias para que eles ocupem toda a faixa de datas ou meses, atingindo a proporção de 195 dias corretamente, sendo que janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28 e assim por diante. Quando executar, você vai ver que a distribuição já foi feita muito rápido. Se somarmos todos esses valores, nós vamos ter aqui na parte de baixo o total de 195, que é o número de dias entre essas duas datas. Se o dia não começa exatamente no primeiro dia do mês, começa no dia 2, então ele vai fazer a distribuição descontando esse dia no começo do mês também. Se trocarmos aqui para o dia 5 de fevereiro de 2019 e eu pedir para que ele faça de novo a distribuição, você vai ver que agora ele vai descontar esses dias também. Da mesma forma para qualquer data. Um a um ele vai realizando, inclusive para dias em que não extrapolam meses, observe. Em outubro, apenas 7 dias aqui entre uma data e outra, ele colocou corretamente os 7 dias em outubro. Para montar essa planilha, nós vamos montar um código de VBA. E essa foi uma sugestão dada lá nos comentários nos meus vídeos. Muito obrigado. Essa planilha, a partir desta aula, estará disponível no meu novo blog. Se você quiser ter acesso agora aos arquivos em que eu faço download, acesse www.alessandrotrovato.com.br. Esse é um portal totalmente novo. E você vai encontrar na página inicial o item para os cursos em que eu desenvolvo no meu próprio portal. Cursos que eu tenho em outros portais, como o portal do Ninja, na Udemy e em breve em outros também. O meu blog, com os artigos, eu tenho mais de 600 artigos escritos. Catálogo de vídeos, com todos os vídeos pelo YouTube. Então, se você tem dificuldades para estudar, clique aqui em catálogo de vídeos e você vai visualizar todos os grupos de aulas de YouTube organizadas por temas. Então, se você quiser aprender macros VBA, clique em macro e VBA e a partir da aula 1 você terá um curso. Rolando a tela para baixo, você vai ver todas as mais de 200 aulas de VBA que eu já tenho aqui, gratuitamente para você e de uma forma bem simples de ser acessada. Clique sobre o item que você será direcionado para a aula, já para o site do YouTube. Temos ainda a playlist de Word e diversos assuntos com aulas mistas sobre muitos temas diferentes que eu já tratei. Atualmente são mais de 735 vídeos diferentes e esse totalizador você consegue visualizar aqui no Home. Lembre-se, esse site é um site que agrupa todas as informações dos trabalhos que faço agora. Descendo então aqui na parte de baixo você vai ver o total de inscritos no meu canal, estou chegando já nos 130 mil, esse número agora o YouTube arredonda. Quase chegando em 11 milhões de visualizações e alguns outros recursos, como 8 cursos disponíveis no meu portal. Algumas informações básicas sobre mim e se você quiser falar comigo, clique aqui. Na parte inferior, alguns atalhos para as minhas redes sociais. E o principal, se você quer o download das planilhas, clique em Serviços e escolha Downloads. Na tela de downloads, você vai precisar, primeiro, ter uma senha. Se você já tiver uma senha cadastrada, você vai acessar direto e é preciso se logar apenas uma vez no portal para você ter acesso a essa página. Se eu abrir esta página em uma seção anônima, por exemplo, em que não há a identificação do login, você vai ser direcionado, aqui ele pegou da minha máquina, não tem jeito, você vai ser direcionado para uma tela e aí basta clicar em Login e a partir desse ponto faça o seu cadastro, o seu usuário, a sua senha, para ter acesso a todo esse material. Eu vou colocar também à disposição todo o material das aulas anteriores, a qual eu ainda não tinha liberado. Isso vai acontecer nos próximos dias, então se cadastre e você vai ter acesso aí a todo esse material. Não vou enviar e-mails para vocês com spam, mas eu vou de vez em quando mandar um e-mail com as novidades, aquilo que eu tenho feito e quais cursos que eu estou liberando. Tenho trabalhado bastante para liberar novos cursos para vocês e o curso de Excel
2019 não, o curso do Office 365 de Excel nível básico já está prontinho e você pode fazê-lo com certificados em cursos.alessandrotrovato.com.br. Agora, com relação à planilha, nós vamos abrir a planilha da aula 213. Essa planilha vai estar lá na seção de downloads e nós vamos começar a codificação. Modo design, 2 cliques sobre o botão executa e vamos então ao nosso desenvolvimento. Essa aula vai ser um pouco demorada porque eu vou comentar todos os códigos para que você possa entender detalhadamente tudo aquilo que nós estamos fazendo. Option Explicit para que eu possa obrigatoriamente declarar todas as minhas variáveis. Então vamos começar. Din WS Worksheet. Então é a nossa variável de controle para a planilha principal, aquela que eu vou manipular as informações. Din meses 12,1. Nós vamos criar aqui um array de dados do tipo string para controlar. Então, é um array para controle dos meses e seus dias. Ao invés de escrever aqui na minha planilha, janeiro igual 31, fevereiro igual 28, fevereiro igual 28, etc. O que nós vamos fazer é criar um array para armazenar tanto o mês quanto o dia. Nós temos uma array bidimensional aqui nesse caso. Diff dias é a diferença de dias. Então é uma variável do tipo integer que nós vamos utilizar para calcular a diferença, cálculo da diferença de dias. Se você achar que essa aula está rápida, então faça pausas e vá digitando. O importante é você digitar todo o código para que entenda o conceito. Call as integer, e nesse integer nós vamos controlar, nós vamos utilizar isso para controle do número da coluna onde está o mês em que eu vou inserir a informação. A vai ser uma variável do tipo integer que eu vou utilizar também para fazer o meu controle das repetições. Nós vamos utilizar a função forNext. QTD dias a bater é um cálculo que nós vamos precisar fazer para descobrir se o mês começa no dia 1 ou não. E aí eu tenho que abater a diferença de dias do dia 1º até o dia que começa a contagem oficialmente. Então, dias do mês para abater do saldo. Depois, nós temos aqui a variável ultCell do tipo range, em que eu vou utilizar para mapear a última célula com dados. Depois, ln, uma linha do tipo long para controlar as linhas. Então, é o controle da linha de processamento. Vamos começar inicializando as nossas variáveis. SetW igual a minha planilha. Aqui, vamos lá, vou entrar na minha planilha. E nessa planilha, observe que ela chama planilha 1. Eu vou trocar o nome dela aqui para resultado. Mas eu vou aqui nessa nossa planilha utilizar o nome VBA dela. Abrindo aqui, observe que o nome VBA é planilha 1. Eu posso simplesmente digitar planilha 1. A nossa última célula vai ser dada pelo comando w.cells w.rows.count, ou seja, eu vou até a linha 1.048.576 da primeira coluna e vou dar um end xlap. Nosso processamento vai começar na linha 2 e a coluna vai ser a segunda coluna. São as minhas variáveis de controle. Se eu arrastar aqui a tela para o lado, você vai ver então que linha 2, porque o meu primeiro funcionário está nessa linha número 2. Vamos selecionar a nossa planilha, wselect, w.range de D2 até P concatenado com a minha última célula, a última linha da minha última célula, eu vou dar um clear contents para apagar o conteúdo das minhas células. Isso é necessário para ele apagar dados anteriores. Sempre que eu rodar esse comando, ele vai vir até aqui e vai pegar da célula D2 até a célula P13 e vai eliminar o seu conteúdo. Vamos começar então a nossa estrutura de repetição. Eu tenho que percorrer todas as linhas. Faça enquanto a minha linha for menor ou igual à minha última célula, ou o número da linha da minha última célula. ln igual a ln mais 1 para evitar o loop,
e eu vou finalizar o meu loop, o loop infinito aqui nesse caso. Vamos comentar. Aqui ele vai percorrer os dados da planilha. Assim que começar o for, o do while, nós temos que entender aqui o conceito. Então, assim que eu estou no primeiro funcionário, a primeira coisa que eu preciso fazer é alimentar uma tabela, aquele nosso array, dos dias que cada mês possui. A partir desse ponto, nós vamos analisar a diferença de dias. Para alimentar o nosso array, nós vamos utilizar os seguintes comandos. For a igual a 1 to 12. Nós vamos colocar isso do mês 1 até o mês 12. Ele alimenta o array com os dados dos meses. Então, na posição número 1, ou seja, do meu ciclo, no índice 0, eu vou colocar o mês a partir da minha função end of month. Então, worksheet function ponto end of month, ou seja, a data do final do mês. Essa data do final do mês vai ser trazida da minha célula que está na linha 2, na coluna 2, ou seja, a data de início, vírgula A, menos 1, porque ele vai descontar aí um dia no processo. Com essa instrução, o que nós vamos fazer? Nós vamos visualizar qual é o mês da data que está lá na minha célula, da linha 2, coluna 2, e aí ele vai adicionar nenhum mês. Ele quer saber o mês da data corrente. Esse A-1 é para corrigir o ciclo do for next que começa em 1. Aqui eu não posso utilizar o A como 1. Eu tenho que considerar nesta conta que o A vale 0 para que ele me apresente o final do mês da primeira data, sem retroagir 1 ou mais 1 conforme a função fim do mês que você conhece, fim mês que você conhece do Excel. Segunda posição, que vai ser dado pelo A1, vai ser o format, é o total de dias. Então nós vamos pegar de novo o application.worksheetfunction.end of month, o final do mês, da minha célula e da coluna. De novo, eu não posso retroagir A-1. Depois disso, nós vamos formatar isto aqui, vírgula, com o formato de DD, 2 dias. Essa é a formatação da nossa posição. Vamos comentar o código. Aqui é a posição 1 do array, que é o nome do mês. E na posição 2, nós temos aqui o número de dias. Só que na verdade aqui não é nome, é o número do mês. Ótimo. Com isso nós temos essa nossa instrução do for next e eu vou dar algumas linhas aqui do nosso do while. Next A. Quando chegar nesse ponto do código, nós vamos ter alimentado o nosso array. Próximo passo, vamos calcular a diferença de dias para plotar na nossa planilha. A diferença de dias vai ser igual w.cells ln col mais 1. Lembre-se, a minha coluna não vale 2. Se nós analisarmos a nossa planilha, eu tenho que pegar aqui a data de saída, que é o col mais 1, ou coluna 3. E a partir da data de saída, eu tenho que subtrair o total da minha célula, que está na linha 2, coluna 2. Com esse resultado, eu vou ter, calcula a diferença de dias entre as datas. Nós armazenamos, então, a diferença de dias entre as duas datas na variável diff dias. w.cells, eu preciso printar isso na minha planilha, então ln col mais 2 igual diff dias. Plota na planilha os dias de diferença. Se nós executarmos esse nosso código até agora, teoricamente ele vai fazer com que os nossos dias sejam plotados aí já na planilha. Mas vamos dar sequência. Agora, a partir desse ponto, nós vamos fazer os cálculos. Então, explicação. A partir deste ponto, é feito os cálculos. Para você entender, o que eu preciso fazer? Com base no número de dias da diferença, o for irá percorrer os 12 meses e a cada iteração, isso aqui vai ficar documentado para você assistir, para que você estude depois.
verificar se o saldo é maior que o número de dias do mês. Ou seja, 195, que é o primeiro resultado, é maior do que 31 do mês de janeiro. Se for, então vamos lá, se for, ele insere o total de dias do mês em questão, senão ele publica o saldo. Basicamente é isso que a nossa rotina a partir desse ponto vai fazer. Ele vai verificar se o saldo de dias é maior e vai plotar o total do mês. Se houver diferença de dias, ele calcula. Então vamos lá. For A igual 1 to 12. E aí nós vamos dar um next A lá no final de novo. Coluna. Então a minha coluna, eu preciso posicionar o meu cursor corretamente. Se você analisar esse código aqui, o funcionário 4, ele entrou no mês de março. Eu não vou colocar que os dias trabalhados dele vai começar em janeiro. Se ele começou em março, eu preciso reposicionar a minha célula para cá. E aí nós temos que fazer esse ajuste no número da coluna com base nessa instrução. O mês que eu estou analisando, no meu primeiro ciclo do for, que é o A, posição 0, lembra-se do mês? Mês 1, mês 2, mês 3. E aí eu vou posicionar aqui mais 4 colunas. Ou seja, no primeiro ciclo o A vale 1. Se o A vale 1, eu tenho que adicionar mais 4 colunas a ele. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai colocar aqui a coluna, veja só, janeiro, coluna janeiro. Se a coluna é março e eu tenho que adicionar mais 4, observe, esse só vai fazer no ciclo número 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que para o for é o 2. Ele vai fazer a correta adição da data no mês de março. Fica confuso, mas é assim que você vai entender. Posiciona a coluna para o mês correto. Lembre-se que isso é um ajuste de posicionamento. Agora vamos lá. Se a diferença de dias for maior do que a quantidade de dias do mês do primeiro ciclo, então ele vai fazer alguma coisa. Esse if, o que ele faz? Se a diferença de dias for maior que o mês, insere o total de dias do mês. Essa é a condição para que ele faça o cálculo. Senão, ele vai abater, abatendo o saldo de dias perdidos, no caso do começo do mês até a data em que ele iniciou a trabalhar. If day, ou seja, se o dia da minha célula que eu estou analisando, da coluna 2 ou da data de início for igual a 1, então se for o dia primeiro, então eu posso inserir aqui os 31 dias, certo? Então w.cells, ln, call igual meses, posição A do ciclo do for next, posição número 1, que traz o número de dia do mês. Depois, a diferença de dias que eu preciso calcular vai ser igual a diferença de dias menos a quantidade de dias do mês que eu acabei de inserir na minha célula do A,1. Então, ele abate os dias do total. O if aqui, ele testa a condição. Então, se o primeiro dia é 1, coloca os dias do mês inteiro. Eu tenho certeza absoluta que você deve estar já um pouco perdido, mas não se preocupe. O que você vai precisar fazer depois dessa aula é estudar e assisti-la pelo menos mais 1 ou 2 vezes, fazendo o exercício. Então, se o primeiro dia for igual a 1, eu simplesmente coloco o total de dias porque a minha diferença é maior. Mas e se o meu dia não começar em 1? Então, nós temos que fazer o cálculo do dia que começou até o dia que eu vou ao final do mês. E aí, nós vamos entrar em outro if aqui. Se A igual a 1, ou seja, se o primeiro ciclo, se for o primeiro ciclo, mas o primeiro dia é diferente de 1, porque o dia 1 nós já tratamos lá em cima. E aí, o que nós vamos fazer? If A igual a 1, faltou o dela. Eu vou colocar aqui o end if para ele e nós vamos também colocar um else.
Perfeito, então é o dia número 1, o ciclo A é o primeiro, então ele está passando aqui pela primeira vez. QTD, dias a bater, é a quantidade de dias que vai ser dado pelos meus meses, dia 1, ou seja, se janeiro tem 31 dias, nós vamos pegar esses 31 dias e vamos subtrair o dia que começa lá na minha célula, w.cells, linha, vírgula 2. Fecho parênteses da w.cells, fecho parênteses da day e fecho a operação da minha conta. E somo 1. Aqui ele vai calcular a diferença de dias. Essa diferença é dada da total do mês para o primeiro dia. Depois, w.cells, depois de fazer esse cálculo, nós vamos imprimir w.cells linha, vírgula call, igual a quantidade de dias a bater. Ele vai, vamos colocar aqui, insere na célula a diferença. Ou seja, se ele entrou no dia 5 de um mês de 30 dias, ele vai escrever 25 na célula. E eu tenho que recalcular de novo. A diferença de dias é igual a minha diferença de dias menos a quantidade de dias a abater. Então, abate do saldo essa quantidade. Veja que cálculo maluco, mas a lógica é incrível. A lógica de programação é fantástica e faz com que a gente crie soluções incríveis. Agora vamos lá. Se não for o ciclo número 1, é a partir do segundo ciclo do segundo mês. Então, w.cells linha.coluna é igual aos meses do meu ciclo. Então, insere o total do mês. É o saldo de dias. Depois, diff, dias é igual, tenho que calcular de novo, menos os meses a 1. Eu sempre tenho que atualizar o cálculo da diferença de dias. Calcula a diferença. Senão ele vai dar problema no final, nas contas. Se você, depois de executar essa planilha, tiver erros no saldo, venha direto para essa sequência, porque você deve ter esquecido de colocar a diferença de dias. Terminei o endif, então na verdade nós temos 2, aqui vamos ver a nossa análise. Tenho aqui um else, e agora nós vamos fazer o último endif aqui. Vamos repassar. Esse if principal, ele checa se a diferença de dias é maior que o meses. E se não for, se a diferença de dias for menor do que o total de mês do ciclo, ele vem até aqui e já coloca direto na minha célula ln,call, que é o caso daquele set que eu mostrei, a diferença de dias. Então, se a diferença de dias é menor, imprime ou plota na célula. E aí eu tenho que dar um exit for, porque se eu já consegui atingir o objetivo, o meu saldo é menor do que o total de dias, eu não tenho por que continuar o meu for. Eu aborto o for e venho para cá. A partir do momento que eu aborto o meu for, eu vou atualizar a linha para ele começar a checagem na linha seguinte. Vou atualizar a minha coluna para a segunda coluna, que é a data inicial, e a minha diferença de dias tem que ser zerada para que eu possa retomar os cálculos. Aqui, incremento da linha que evita o loop infinito. Aqui, ajusta a coluna para a data inicial. E aqui zera o contador de diferença de dias. Por quê? Um novo ciclo, um novo cálculo. A partir desse ponto, nós podemos chegar até aqui e falar para o usuário, olha, message box, processo concluído. Toda a nossa rotina está pronta. Se nós clicarmos aqui em depurar e pedirmos para compilar o código, vamos visualizar que não há nenhum erro. Vamos analisar agora o nosso código a partir desta posição. Pressionando a tecla F8, vamos começar a definir as variáveis, definir a minha planilha e já definir a última célula. Se nós analisarmos aqui, na verificação imediata, última cell.address vai ser igual à célula A13. Linha 2, coluna 2, seleciono a minha planilha e apago todos os resultados anteriores. Vamos começar enquanto a minha linha, que é 2, for menor do que 13. For A. Note que os meses de A, que é a posição 1,0, a primeira posição no índice, é igual agora ao mês 1, janeiro. Depois, está vazia a segunda posição do meu array, vai ser igual a 31.
Janeiro, que é dado pelo mês, ele vai até 31, que é dado pelo formato aqui do End of Month também. Ciclo 2, o mês agora é fevereiro, que vai até dia 28. E ele sabe que é 28 porque ele está pegando a minha célula com o valor da data. Se fosse bissexto, ele calcularia corretamente. Cliquei aqui e pressionei Ctrl F8. Já rodei todo o meu for, os 12 meses estão na memória. Diferença de dias, F8. Diferença de dias igual a 195 para o primeiro caso. E aí eu vou plotar isso na minha célula, na minha linha 2, coluna 2 mais 2, ou seja, coluna 4. Vai começar o ciclo para o cálculo. Coluna, então ele vai fazer o ajuste, coluna 5. No primeiro ciclo, que é janeiro, ele vai pegar coluna 1 e vai somar mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, dando aqui o mês de janeiro. A diferença de dias é maior do que meses 31? É. Então, ele vai verificar se o dia é igual a 1. É o dia igual a 1? Sim. Então, ele vai colocar o total de dias de janeiro na célula de janeiro e vai recalcular 195 menos 31 dá 164. Vai para o nosso for e aí ele vai verificar que a coluna agora do ajuste vai receber um incremento, porque o meu for é 2. Agora ele vai contar fevereiro. A diferença de dias de 164 é maior que o número de meses? É. Então, ele vai verificar. É o dia 1? Não. Opa, é o dia 1? Ah, sim, é o dia 1º porque ele pega normal, tá certinho. Ele vai pegar aí o dia 1 do começo. Vai calcular o número de dias e vai calcular de novo a diferença de 164 para 136. Se eu clicar aqui no final e pressionar Ctrl F8, ou melhor, vamos colocar um breakpoint aqui. Vou dar um F5 e nós vamos visualizar que a diferença de dias agora, se nós analisarmos aqui, é só 14. E aí ele verificou que 14 é maior do que o número de meses. Então ele vai, aliás, não é maior do que o número de meses, então ele vem para o else. E no else ele vai colocar na minha célula da linha 2, coluna 11, a diferença de dias. Se nós analisarmos aqui, coluna 11 é julho. E está certinho porque ele vai até julho. F8, saí do meu for, reiniciei a linha, reiniciei a coluna, zerei o contador e vou para a próxima célula. Se eu vier agora aqui embaixo, no meu loop, tirar esse breakpoint e colocar agora um breakpoint aqui nele, ao pressionar o F5, você vai visualizar agora o segundo funcionário, que foi calculado agora com uma diferença de 163 dias. Fevereiro não começa no início do mês e aí ele me dá todos os cálculos. Vou tirar o breakpoint, vou pressionar a tecla F5 e nós vamos ter aí o pacote completo muito rapidamente sendo feito. Se nós agora selecionarmos esses dias, vamos ver que o total aqui embaixo é 163, que é o mesmo do total da diferença. Eu poderia até criar uma coluna de somatória para fazer a prova dos 9, somando o total de meses e arrastando esse total para baixo para visualizar se a diferença de todos eles bate certinho. Então observe que todo o cálculo foi feito corretamente. Quando nós temos um desafio para criar em VBA, nem sempre a solução vai seguir essa linha. Vou salvar essa nossa planilha como gabarito, para que você possa baixá-la também. Você vai ter a 213 VBA em branco e a 213 VBA gabarito. Vamos salvar para não perder. Esse foi, então, a aula. Esse foi o método que eu encontrei para a resolução dos problemas desses cálculos. É claro que esse não é o método melhor, sempre pode haver melhorias, mas essas melhorias elas podem vir aí com tempo e com prática. Sempre que você tem um desafio, tente fazer esse desafio por partes, vá pensando por partes o processo principal. Se você sabe o objetivo que é calcular a diferença de dias e distribuir nos meses, comece calculando a diferença de dias. Depois coloque o cursor na primeira célula, depois faça o cálculo daquele primeiro mês e assim sucessivamente. Diminua um grande problema em problemas menores, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ótimos recursos e ótimas soluções usando o VBA. Essa é a aula de número 213 do meu curso de VBA e tenho certeza absoluta, se você fez todas essas aulas dessa playlist, você está com certeza já andando, caminhando sozinho nos seus desenvolvimentos de VBA.
Conte um pouquinho da sua história, deixa aí nos comentários aquilo que você está fazendo, o que você já fez com as aulas do VBA que eu disponibilizei aqui no YouTube. E não se esqueça, se você precisar de certificado para esse curso de VBA, que são só as 67 primeiras aulas, acesse cursos.alessandrotrovato.com.br ou vá lá no meu portal que você vai encontrar a possibilidade de adquirir o curso e no final ter um certificado de conclusão. Como tirar dúvidas lá no fórum do portal. Espero que tenha gostado, não deixe de se inscrever, curta e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Grande abraço e até a nossa próxima aula.